Olá, exploradores! Bem-vindos ao canal onde exploramos histórias reais que desafiam a lógica e mexem com nossos maiores medos. Hoje, vou compartilhar com vocês uma experiência verdadeiramente arrepiante que vivi, algo que vai além dos contos de terror convencionais. Prepare-se para mergulhar em uma jornada pela escuridão do passado, confrontando assombrações familiares e descobrindo os segredos mais sombrios que se escondem na nossa mente. Se você gosta de histórias que misturam o sobrenatural com traumas reais, fique por aqui e sinta a adrenalina correr nas suas veias. Minha história não começa com aparições fantasmagóricas ou fenômenos sobrenaturais. Não, ela começa em uma pequena cidade ensolarada no sul da Bahia. Um lugar onde a paisagem desolada espelhava o vazio que eu sentia crescendo. Minha mãe era uma memória fugaz. Sua partida quando eu tinha apenas 6 anos deixou um vazio preenchido pela presença opressiva da minha avó. Ela não era a avó calorosa que assa biscoitos. Ela era uma tempestade de raiva e amargura, uma força implacável que parecia ser alimentada por alguma fúria oculta. A vida sob seu teto era uma série de refeições silenciosas, olhares severos e uma constante sensação de medo. A casa, uma relíquia de 2 andares que poderia parecer charmosa para um estranho, era minha prisão. Rangia e gemia com o vento do semiárido como se protestasse contra sua própria existência. Meu quarto, um espaço pequeno e sem janelas, era tanto meu santuário quanto minha cela. Meu pai, outrora um farol de força e risos, tornou-se uma sombra depois que minha mãe partiu. Ele se afundou no trabalho, saindo antes do nascer do sol e retornando depois do anoitecer, escapando de um ambiente hostil para outro, deixando-me sozinho para navegar pelas águas turbulentas das mudanças de humor da minha avó. As punições pelas menores infrações eram severas e arbitrárias, deixando-me andando sobre ovos, sempre esperando o próximo surto. Não eram apenas as marcas físicas que doíam, era o olhar em seus olhos, o veneno em sua voz que me dizia que eu não era nada, menos que nada. Mas havia momentos, breves e fugazes, em que eu via algo diferente em seus olhos. Um tipo de dor, um arrependimento que espelhava o meu. Eu me perguntava quais tristezas estavam enterradas em seu coração, o que a torceu para se tornar essa figura de medo e controle. Não que entender sua dor fizesse a minha ser menor, mas mesmo no meio do meu próprio sofrimento eu não podia deixar de sentir uma espécie de parentesco torcido em nossa miséria compartilhada. A escola não oferecia nenhum alívio. Eu era o garoto quieto, o de olhos tristes e roupas gastas, um alvo para os valentões e um fantasma para a maioria dos professores. Eu alimentava sonhos de fuga, de encontrar minha mãe, de uma vida além dos confins sufocantes daquela casa e daquela cidade. Mas eram apenas isso, sonhos, tão intangíveis quanto as areias móveis do semiárido. O dia em que minha avó faleceu foi um dia como qualquer outro, marcado pelo mesmo calor opressivo e pela rotina monótona de tarefas e silêncio. Mas quando a ligação chegou, quando vi a expressão no rosto do meu pai, soube que tudo estava prestes a mudar. Alívio, culpa, tristeza, liberdade, todas essas emoções colidiram dentro de mim, deixando-me sem fôlego e desorientado. Sua morte marcou o fim da minha infância assombrada, mas também foi o começo de um novo capítulo, um que eu esperava que fosse cheio de paz e novos começos. Mal sabia eu, as sombras do passado não são tão facilmente superadas. As correntes da memória eram longas e se estendiam muito além dos confins daquela velha casa rangente na desolada paisagem do sul da Bahia. As consequências da morte da minha avó foram um turbilhão de emoções e formalidades processuais, arranjos para o funeral, murmúrios simpáticos de parentes distantes e o vazio gritante da casa que outrora fora preenchida por sua presença formidável. Nas semanas que se seguiram, me vi caminhando pelos cômodos, esperando ouvir sua voz ou ver sua sombra, mas havia apenas silêncio, um silêncio tão profundo que parecia outro tipo de ruído pressionando-me de todos os lados. Meu pai, que havia sido distante por tanto tempo, parecia igualmente perdido na vastidão do silêncio deixado por sua passagem. Éramos como 2 fantasmas, assombrando nossa própria casa, sem saber como nos relacionar sem o inimigo comum da ira da minha avó. Nossas conversas, quando aconteciam, eram gaguejadas,
cheias de pausas embaraçosas e perguntas não feitas. A decisão de deixar o sul da Bahia veio para mim gradualmente, como um nascer do sol após a noite mais longa. Não havia mais nada para mim lá, sem correntes de amor ou calor, apenas as frias algemas de más lembranças e tempo perdido. Eu queria escapar, encontrar um lugar onde eu fosse apenas mais um rosto na multidão, não o garoto com a história triste. Escolher uma nova cidade foi como jogar um dardo em um mapa, um ato de sorte aleatória. Acabei escolhendo uma pequena cidade costeira a vários estados de distância, atraído pela promessa do mar e pelo anonimato que ela oferecia. A mudança em si foi um borrão de caixas empacotadas e longas viagens silenciosas. Meus poucos pertences enchendo a parte de trás de um velho caminhão alugado, a paisagem mudando fora da minha janela de terras estéreis para colinas ondulantes e em seguida para o vasto céu aberto da costa. Meu novo apartamento ficava no terceiro andar de um prédio antigo, com pintura descascada e escadas rangentes. Mas para mim, era um castelo. Era pequeno, apenas um quarto, uma sala de estar e uma cozinha minúscula, mas era meu. As janelas deixavam entrar a brisa salgada e em dias claros eu podia vislumbrar o oceano, uma faixa de azul que prometia novos começos. Nas primeiras semanas eu me deleitei com minha nova liberdade. Percorri as ruas da minha nova cidade, aprendendo seus ritmos e segredos, os pontos locais e os lugares tranquilos. Encontrei um emprego em uma livraria local, um espaço acolhedor e desorganizado que cheirava a papel velho e café. Um contraste marcante com a casa estéril e silenciosa que eu havia deixado para trás. Mas à medida que a novidade dos novos arredores começava a se desgastar, uma sensação subjacente de desconforto começou a criar raízes. A princípio, atribuí isso às ansiedades normais de começar de novo, à solidão natural que vem com estar em um lugar desconhecido. Fiz esforços para socializar, para construir uma nova vida do zero, mas as conexões foram lentas para se formar, e as noites eram longas e preenchidas com muito silêncio. Foi nesse silêncio que o passado começou a sussurrar para mim novamente. A liberdade que eu havia procurado parecia cada vez mais uma ilusão frágil, uma fina camada sobre uma realidade que eu não podia escapar. O peso do legado da minha avó, a profundidade das cicatrizes deixadas pela minha criação, começou a pressionar sobre mim. Um lembrete de que, embora eu pudesse deixar o sul da Bahia, eu não poderia deixar para trás a mim mesmo. Pesadelos, antes uma ocorrência rara, agora se tornaram uma provação noturna. Nesses sonhos eu estava de volta à casa, de volta sob o olhar vigilante e raivoso da minha avó. Eu acordava ofegante, os ecos de sua voz ainda ressoando em meus ouvidos, as linhas entre passado e presente borradas pelo sono e pelo medo. A transição de uma infância assombrada para uma idade adulta aparentemente livre estava se mostrando mais complicada do que eu havia antecipado. A liberdade, eu estava aprendendo, não era apenas uma questão de mudar de localização. Era sobre confrontar os fantasmas do passado, uma tarefa que eu estava apenas começando a entender. Os pesadelos começaram de forma inocente, meros ecos do meu passado que eu podia ignorar ao acordar. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, eles se intensificaram, transformando-se em experiências vívidas e aterrorizantes, onde eu era novamente uma criança indefesa sob a regra tirânica da minha avó. Estes não eram apenas maus sonhos, eram reprises das minhas piores memórias, com uma vividez que me deixava sem fôlego e encharcado de suor no meio da noite. O terror não se limitava ao mundo dos sonhos. Começou a infiltrar-se em minhas horas de vigília, a linha entre realidade e pesadelo tornando-se indistinta. Meu apartamento, outrora um refúgio de paz e solidão, começou a parecer opressivo, como se as próprias paredes estivessem se fechando sobre mim. Objetos que eu havia colocado de uma maneira eram encontrados de outra. Portas que eu havia deixado abertas estavam inexplicavelmente fechadas, e as luzes piscavam sem motivo. Explicações racionais me escapavam, deixando uma semente de medo que começou a crescer com cada ocorrência inexplicável. A mudança mais inquietante foi a atmosfera do próprio apartamento. Havia uma sensação palpável de ser observado,
Um olhar que eu podia sentir, mas nunca encontrar. Uma pressão na periferia da minha visão que desaparecia sempre que eu me virava para olhar. Era uma sensação assustadoramente familiar, reminiscente da vigilância opressiva que eu sentia sob o olhar vigilante da minha avó. Mas ela não estava morta. Parte 3. Pesadelos e sombras, continuação. Mas ela não estava morta, não é? Esse pensamento, por mais absurdo que fosse, começou a se enraizar em minha mente, alimentado pelo crescente medo e pelas manifestações inexplicáveis ao meu redor. O fedor pútrido foi a próxima anomalia, um cheiro nauseante que permeava o apartamento em momentos aleatórios. Nenhuma quantidade de limpeza, ventilação ou velas perfumadas podia eliminá-lo. Era um odor doce e doentio, uma mistura perturbadora de decadência e algo indescritivelmente sinistro. Isso me lembrava assustadoramente do cheiro que pairava no quarto da minha avó durante seus últimos dias acamada. Um cheiro que eu pensava ter deixado para trás no sul da Bahia. Meu sono tornou-se fragmentado, cheio de estados de meia desperteza e meia sonho, onde eu poderia jurar ouvir sussurros no escuro, sentir o toque de dedos invisíveis contra minha pele. Acordava desses meios sonhos ofegante, com o coração acelerado, com a sensação perturbadora de que algo acabara de deixar o quarto. A parte racional de mim insistia que era tudo fruto da minha imaginação, o estresse da mudança e do novo emprego se manifestando de maneiras perturbadoras. Mas, no fundo, uma parte primitiva de mim sabia que isso era outra coisa, algo muito mais sinistro. Comecei a temer a noite, o pôr do sol enchendo-me de uma crescente sensação de ansiedade. Passei a dormir com as luzes acesas, uma pequena e desafiadora resistência contra o terror que se aproximava, mas isso pouco aliviava meu medo. A escuridão parecia infiltrar-se por todas as frestas, cada pequeno espaço onde a luz não alcançava, trazendo consigo as sombras e os sussurros do meu passado. Foi durante esse tempo que me isolei completamente. Minhas interações no trabalho tornaram-se mecânicas. Minhas tentativas de socializar cessaram por completo. Amigos que eu começara a fazer na nova cidade se afastaram, confusos e talvez um pouco alarmados pela minha aparência cada vez mais cansada e pelo meu comportamento distraído. Eu estava preso em um ciclo de medo e confusão, sem saber a quem recorrer. Quem acreditaria na reviravolta ilógica que minha vida havia tomado? A culminação desse terror ocorreu uma noite enquanto eu lavava a louça, uma tarefa mundana que não oferecia proteção contra as sombras que se aproximavam. O ar ao meu redor tornou-se inexplicavelmente frio, e os pelos na nuca se arrepiaram. Senti uma presença inconfundível atrás de mim, um peso de malícia e raiva tão familiar, tão semelhante à energia opressiva da minha avó, que congelei, com o coração disparado no peito. Virei-me lentamente, metade esperando, metade temendo vê-la ali, mas não havia nada. Apenas a sombra trêmula do quarto refletida na janela diante de mim, um eco zombeteiro do meu medo. Mas foi o suficiente para destruir o resto da minha negação. Eu não estava sozinho neste apartamento. O passado que eu achava ter escapado estava aqui comigo, tão real e tão aterrorizante quanto sempre havia sido naquela pequena cidade ensolarada do sul da Bahia. A decisão de instalar uma câmera no meu apartamento nasceu de uma mistura de desespero e descrença. A sugestão de um amigo, inicialmente recebida com ceticismo, tornou-se um esforço derradeiro para me apegar a algum tipo de racionalidade. Provavelmente é só sua imaginação, ele dissera, uma tentativa bem intencionada de acalmar medos que ele não podia compreender. Mas a ideia criou raízes, uma esperança de que eu pudesse provar a mim mesmo que essas ocorrências eram apenas frutos de uma mente sobrecarregada. Instalei a câmera com mãos trêmulas, um pequeno dispositivo discreto colocado em uma prateleira, sua lente abrangendo todo o quarto. Naquela noite tentei dormir, sabendo que a vigilância silenciosa da câmera era ao mesmo tempo um conforto e uma fonte de ansiedade. Cada rangido e sussurro do apartamento parecia amplificado, como se estivesse ciente do olho vigilante que agora registrava seus segredos. Na manhã seguinte, aproximei-me da reprodução com um senso de pressentimento, meu coração pesado com o medo do que eu poderia encontrar, ou não encontrar.
A normalidade das primeiras horas de filmagem fez pouco para aliviar minha ansiedade, cada detalhe mundano um lembrete do contraste surreal entre dia e noite na minha vida. Então, enquanto avançava rapidamente pelos quadros, eu vi uma distorção, uma ondulação no ar, como se o próprio quarto tivesse suspirado. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto assistia, paralisado enquanto a forma se tornava mais clara, mais definida. Era ela inconfundivelmente a linha severa de sua boca, a postura rígida de seus ombros, uma versão etérea da minha avó parada nos pés da minha cama, observando-me enquanto eu dormia desavisado e vulnerável. A revelação foi um golpe físico, uma confirmação dos meus piores medos. A câmera, destinada a ser um instrumento de verdade, tornou-se uma testemunha do meu pesadelo. Lá estava ela, uma figura fantasmagórica não vinculada nem ao tempo nem à razão, existindo em um espaço onde não tinha o direito de estar. As implicações eram aterrorizantes, uma violação da ordem natural, uma violação da santidade da vida e da morte. A filmagem continuou, os minutos se estendendo como horas, enquanto eu assistia a figura da minha avó se mover pelo quarto com uma familiaridade assustadora. Ela parecia estar procurando por algo, ou talvez saboreando sua invasão em minha vida. Sua presença um escárnio silencioso que me gelava até os ossos. Eu fiquei abalado, as fundações da minha realidade destruídas. O apartamento, outrora um santuário de independência e novos começos, agora era um terreno assombrado, um palco para uma vingança fantasmagórica que desafiava a lógica. O isolamento que eu sentia agora era completo. Um abismo entre mim e o resto do mundo, entre minha experiência vivida e a realidade compartilhada dos outros. Os dias que se seguiram foram um borrão de medo e confusão. Passei a vida em modo automático, minha mente ocupada com o assombro. O trabalho tornou-se um desafio, cada hora um teste de resistência enquanto eu lutava para manter o terror longe dos meus olhos, para interagir com colegas que eram abençoadamente ignorantes do pesadelo que minha vida havia se tornado. Eu pesquisei desesperado por respostas, lendo artigos e fóruns, procurando por qualquer um que tivesse experimentado algo semelhante. Mas quanto mais eu lia, mais isolado me sentia. Histórias de assombrações e encontros fantasmagóricos pareciam ou fantásticas demais ou benignas demais em comparação com a presença maligna que eu estava enfrentando. A realização de que eu tinha que agir, confrontar esse assombro de frente, tornou-se inevitável. Eu não poderia viver em medo perpétuo, assombrado por uma presença que se recusava a ser limitada pelo túmulo. A decisão de voltar ao sul da Bahia, a fonte do meu tormento, não foi tomada levianamente. Era uma jornada de volta ao coração da minha escuridão, uma tentativa de confrontar o passado e reivindicar meu futuro. Mas mesmo enquanto eu fazia os preparativos para partir, o peso do que eu estava fazendo se assentava. Eu estava embarcando em uma confrontação com forças que eu mal entendia, impulsionado pela esperança tênue de que enfrentar a fonte dos meus pesadelos pudesse, de alguma forma, bani-los. A ideia de voltar ao lugar onde tudo começou, de possivelmente confrontar o espírito da minha avó, era assustadora. Ainda assim, em meio ao medo havia uma faísca de determinação, uma recusa em ser mais uma vítima. Eu havia sobrevivido à sua tirania em vida, não sucumbiria à sua sombra na morte. A jornada de volta ao sul da Bahia não era apenas física. Era uma peregrinação ao coração dos meus medos, um passo em direção a uma confrontação que eu esperava me levar para fora da escuridão. A jornada de volta ao sul da Bahia foi uma peregrinação pelos cenários do meu passado, cada marco de milha marcando a distância para uma confrontação que parecia tanto inevitável quanto impossível. Enquanto a paisagem familiar mais alienígena do semiárido se desdobrava diante de mim, memórias há muito enterradas começaram a surgir. Uma montagem de medo, ressentimento e um desejo profundo por resolução. Chegar à cidade onde cresci foi como entrar em uma cápsula do tempo. Tudo estava como eu lembrava, mas tudo havia mudado. As ruas abrigavam os fantasmas da minha infância, ecos de risos e lágrimas que pareciam emanar do próprio chão. Minha casa de infância estava inalterada, um monumento ao passado. Suas janelas como olhos vazios que não ofereciam reconhecimento.
Parado diante da casa, fui tomado pelo peso do que eu tinha vindo fazer. Este era o lugar onde meu pesadelo havia começado, nos mesmos cômodos que testemunharam a regra severa da minha avó e meu sofrimento silencioso. O ar estava pesado com o calor do fim da tarde e por um momento hesitei, preso entre o impulso de fugir e a necessidade de confrontar meu passado. Minha visita ao túmulo dela foi uma experiência surreal. O cemitério ficava nos arredores da cidade, um campo silencioso de pedra e memória. O túmulo dela, marcado por uma lápide simples, estava exatamente como eu me lembrava do funeral. Mas agora, parado diante dele, senti uma mistura complexa de emoções: raiva, tristeza e um desejo desesperado por encerramento. Falei com ela então, minha voz mal acima de um sussurro carregada pelo vento do semiárido. Contei-lhe sobre a dor que ela causou, as sombras que ela lançou sobre minha vida. Mas também falei sobre meu desejo de seguir em frente, de romper as correntes de medo e ressentimento que me aprisionaram por tanto tempo. Pedi para que ela me deixasse seguir em paz, tanto para mim quanto para seu espírito atormentado. Enquanto eu estava ali, uma sensação de calma começou a se instalar sobre mim, uma sensação tão estranha e ainda assim tão desesperadamente necessária. Era como se o ato de falar, de reconhecer o passado e minha dor tivesse levantado um peso dos meus ombros. O calor opressivo, a paisagem desolada, tudo começou a desaparecer no fundo, substituído por uma sensação de alívio, um primeiro passo em direção à cura. Mas a calma foi breve. Quando me virei para sair, uma rajada de vento frio varreu o cemitério, me arrepiando até os ossos apesar do calor do semiárido. Foi um lembrete severo de que, enquanto confrontar o passado é necessário, isso não garante paz imediata. O caminho para a cura é longo e cheio de retrocessos, e embora eu tenha dado o primeiro passo, a jornada estava longe de terminar. Retornando ao meu apartamento, o encontrei como eu o deixei, mas minha percepção dele havia mudado. Não era mais apenas um lugar de medo e assombro. Era um campo de batalha onde eu havia enfrentado meus medos e sobrevivido. As sombras que antes pareciam ameaçadoras agora pareciam diminuídas, menos potentes. A atmosfera de terror que permeava o espaço parecia ter diminuído ligeiramente, como se minha confrontação com o passado tivesse enfraquecido o poder do assombro. Mas mesmo enquanto sentia essa mudança, sabia que a luta não havia terminado. A presença da minha avó, embora menos opressiva, ainda pairava nas bordas da minha consciência. Entendi então que banir completamente seu espírito exigiria mais do que um único ato de confronto. Exigiria um esforço contínuo para recuperar minha vida e meu espaço de sua influência. Nos dias que se seguiram, tomei medidas para purificar meu apartamento, tanto física quanto espiritualmente. Enchi o espaço com luz e vida, com plantas e cores que me traziam alegria. Pronunciei palavras de banimento e proteção, reforçando minha intenção de viver livre de sua sombra. Lentamente, o apartamento começou a se sentir como um lar novamente, um santuário que refletia quem eu era e quem eu queria ser. Os pesadelos, outrora uma tortura noturna, começaram a diminuir. Eles não desapareceram completamente, mas seu domínio sobre mim diminuiu, permitindo-me dormir e sonhar com coisas além do alcance frio do passado. Comecei a me reconectar, a reconstruir as conexões que havia cortado em meu medo e isolamento. A vida, com todas as suas incertezas e desafios, começou a se abrir mais uma vez. Percebi então que o assombro tinha sido mais do que uma aflição sobrenatural. Tinha sido uma manifestação da minha dor não processada e do meu passado não resolvido. Enfrentá-lo não foi apenas sobre confrontar um fantasma, mas sobre confrontar a mim mesmo, minhas memórias e minhas feridas há muito ignoradas. A jornada está longe de terminar. A cura é um processo, não um destino. Mas agora eu caminho por esse caminho com um coração mais leve e uma mente mais clara, sabendo que, embora o passado possa nos moldar, ele não precisa nos definir. A sombra da minha avó pode nunca me deixar completamente, mas não sou mais um prisioneiro dela. Enfrentei a escuridão e encontrei dentro dela a possibilidade de luz. E aí, exploradores, o que acharam dessa história assombrosa? Se você gostou e quer ouvir mais relatos assustadores como este, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.
Compartilhe essa história com seus amigos e deixe nos comentários suas próprias experiências paranormais ou temas que vocês gostariam que abordássemos. Ative as notificações para não perder nenhum episódio e até a próxima, mantenham as luzes acesas e os olhos bem abertos. Nunca se sabe o que pode estar à espreita na escuridão.